Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Este verso encontra-se no livro de Mateus, capítulo 22, verso 14. Então, qual é o critério de seleção? Será que existe um meio termo para que alguns sejam escolhidos e os outros não? É sobre essa questão que nós vamos analisar na palavra do Senhor. Nos acompanhe. Será que Deus olha a raça, a altura ou alguma coisa para que assim faça essa seleção? Numa denominação existem pessoas que cantam mais do que as outras, existem pessoas que oram mais do que as outras, existem pessoas que pregam mais do que os outros, existem pessoas que são evangelistas e demais funções. Será que o critério é usado por meio daquilo que as pessoas fazem dentro de uma denominação, que é cantar, orar, evangelizar e muito mais? Quando nós vamos para o livro de Hebreus, diz assim, o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então existe aqui um ponto essencial para nós percebermos qual é o critério que assim Deus usa para escolher aqueles que são chamados. Isso quer dizer que se eu não tenho paz com todos, então não verei a Deus, não serei salvo, não sou escolhido. Isso quer dizer também, se eu não for santo, também não verei a Deus, ou seja, não serei salvo. Então aqui nós observamos dois pontos, que permitem com que alguém seja salvo ou não. Se estes dois pontos permitem com que alguém seja salvo ou não, então tem a ver com a seleção que é feita por Deus. Agora, vamos olhar um contexto mais amplo sobre este ponto que tem a ver com escolha e chamamento. Vamos para o livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Lá diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai. Ou seja, eleitos tem a ver com eleição, escolha. De que forma esta escolha é feita? No mesmo verso 2 de 1 Pedro, capítulo 1, diz assim, através da santificação do Espírito. E lá no livro de Hebreus, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Juntando estes dois pontos, percebemos que lá diz paz e a santidade. E no verso de 1 Pedro diz que esta eleição é através da santificação do Espírito. Pedro, as primeiras cartas de Pedro nos leva a um processo que tem a ver com santificação. E Hebreus, lá nos é dito que sem a santidade ninguém verá a Deus. Então é a partir de este critério que assim alguém é escolhido. Isso não quer dizer que as pessoas que evangelizam, cantam, estejam a cometer erros. Não é exatamente isso. Aqui nós estamos preocupados em compreender como é que é feita a eleição, a escolha por meio da sabedoria de Deus. Como é que é feita essa eleição? Então, neste verso, nós compreendemos que somos eleitos por meio da sabedoria de Deus, através da santificação do Espírito. Este verso encontra-se no livro de 1 Pedro, capítulo 1 e verso 2. No mesmo verso diz assim, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos somos chamados, muitos são chamados. Poucos são escolhidos. Quando eu aceito a Cristo e entrego o meu coração, automaticamente sou escolhido por Deus. E essa escolha depende do processo de santificação. Ou seja, eu fui chamado. Entro no processo de santificação. Entrego o meu coração em conhecer a Deus, em seguir a Deus. Automaticamente já entrei no processo de santificação. Nesse processo de santificação, o que acontece exatamente? É assim, a transformação do coração.
Quando eu vivo uma vida continuamente pecando, quer dizer que não entrei nesse processo de santificação. O que vai me levar a uma compreensão que entrei no processo de santificação é olhando o meu coração. Como é que o meu coração tem sido diariamente? Será que vivo continuamente pecando ou não? Ou há uma transformação que é realizada no meu coração? Há uma mudança, há uma transformação no meu coração ou não? Então, a partir daí, nós vamos compreender se estou no grupo dos escolhidos ou dos chamados. Agora, qual é o propósito de Deus nos levar à santificação? É que com a santificação nós vivemos felizes de acordo com a vontade de Deus. Mas quando eu sou simplesmente chamado, sim, posso ter algumas funções numa denominação. Mas aqui precisamos compreender algo, que a minha, a minha devoção tem sido pesada. O obedecer tem sido pesado. Por quê? Porque eu não entrei no processo de santificação. O que acontece? Eu tento obedecer a Deus à força. Deus disse isso, eu tento fazer um esforço pessoal para assim obedecer a Deus. Então, podemos assim dizer, um porta-mato que nós temos usado. Sem assim termos uma compreensão clara de como é que tudo isso acontece. Por isso que às vezes quando um indivíduo lê a palavra de Deus, diz que isto aqui é difícil. Por quê? Porque ainda não está naquele mundo, naquele processo de santificação. Mas quando alguém entra no processo de santificação, o que acontece? Quando lê a palavra de Deus, quando aprende, tem ouvido da parte de Deus a palavra, o que acontece? Ele lê, observa aqui, isto humanamente é difícil, mas com o Senhor é possível. Então esta pessoa está no processo de santificação. Ele sabe que é incapaz por si obedecer a Deus, mas com o seu espírito é possível. Então este processo de santificação permite com que você seja humilde e permite com que você aprenda cada vez mais de Deus. Porque você já tem uma compreensão que tudo é possível. Você já tem uma compreensão que é possível ser santo quando você tem Cristo. E você também tem compreensão que sem Cristo é impossível ser santo. Então esse processo de santificação faz uma lavagem, uma transformação do nosso coração. Faz podemos assim dizer, um crescimento, um novo nascimento. Por isso que Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não será salvo. Porque o nascimento tem a ver com o quê? Este processo de santificação. Agora, nós observamos que este processo de santificação nos leva à obediência. Que tipo de obediência? Uma obediência que é feita, que é por meio do nosso coração alegre. Nós obedecemos a Deus alegremente. Mas sem esse processo é complicado. Qual é o critério? O critério tem a ver com a santificação. Se eu não for santo, não verei a Deus. Isso encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 12 e verso 14. Amém.